Enfim, a bola vai rolar para o rubro-negro carioca. Confesso para vocês que eu estou morrendo de saudade de ver o Flamengo jogar, até porque uma boa equipe dá gosto de assistir ao Flamengo jogar, mas para esse duelo o técnico Felipe Luiz terá que fazer algumas mudanças no time titular e já já a gente vai contar para vocês quais mudanças são essas, qual é o provável time titular. Tem também, é verdade que o Flamengo fez um investimento de $1 milhão em máquina para jogadores, a gente vai contar para vocês, e tem também atualização sobre Bruno Henrique, ele pode jogar ou não, como é que está a situação de momento do Bruno Henrique. O que eu vou dar um spoilerzinho para vocês aqui é que estão querendo estender a punição dele para partidas internacionais, ou seja, o jogador também teria que cumprir na Libertadores. Mas será que vai adiante? Calma, a gente vai contar isso tudo para vocês no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, e assim o canal crescer cada vez mais. Conto com a sua ajudinha, não deixe de hypar o vídeo também, porque isso é importante. Galera, eu não sei vocês, mas eu estava preocupado com essa data FIFA, porque vocês sabem, como diz um seguidor aqui, que eu não lembro o nome dele, mas que comentou numa live minha, crise o Flamengo faz em casa. Eu estava com receio de como seria essa pausa do Flamengo durante a data FIFA. E ainda bem o Flamengo superou sem nenhuma crise criada. O clima no Flamengo está maravilhoso, dentro e fora do clube. Então, ainda bem, passou a data FIFA sem nenhuma crise, muito pelo contrário, no domingo o Flamengo joga contra o Juventude. Mas antes de entrar no assunto, eu quero falar algo aqui que eu estou vendo um silêncio danado na imprensa. É sobre a data FIFA, inclusive, envolvendo o atacante Caio Jorge do Cruzeiro. Esse jogador precisa ser estudado, gente. O jogador atuou, vamos lá, vou pegar a data aqui, no dia 4 de setembro, pela seleção brasileira contra o Chile, 3-0. E aí ele foi cortado da seleção brasileira após sentir dores musculares, fizeram exame, constataram uma lesão. O próprio jogador disse que foi uma lesão de grau 2. Ele entrou em campo no dia 4 de setembro e voltou a disputar uma partida no dia 11, ontem, quando ele foi decisivo contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, fazendo 2 gols, inclusive. Como um jogador sofre uma lesão de grau 2 e volta a campo 7 dias depois? De verdade, eu nunca vi isso. Eu acompanho futebol, eu nunca vi. Eu não estou duvidando do jogador, não estou duvidando que o jogador não tenha sofrido uma lesão, mas me chama muito a atenção de verdade. Cara, o cara se recuperou em uma semana de uma lesão grau 2, gente. E eu acho que esse caso deve servir de exemplo para os departamentos médicos de outros clubes aprenderem como se trata uma lesão como essa. Óbvio, cada jogador reage de uma maneira, de repente a forma como eles fizeram, mas lesão de grau 2 em uma semana, pô, enfim, para mim, eu nunca tinha visto isso, é a primeira vez. E sobre algo que eu nunca tinha visto, a partida do Fabrício Bruno também, é um jogador que precisa ser estudado. O cara jogou na altitude, vem de uma sequência absurda, jogando muita bola e não sentiu nada. Incrível. Fabrício Bruno, inclusive, já passou aqui pelo Flamengo. Mas vamos falar de Flamengo agora, porque o jornal o Globo, o colunista Lauro Jardim soltou. O Flamengo investe $1 milhão, que dá um pouco mais de R$5 milhões, em máquina para jogadores. Os equipamentos são da marca Kaiser e já chegaram ao Ninho do Urubu. São específicos para treinos com maior precisão em potência, aceleração e força. O Flamengo é o primeiro clube da América Latina a usar essas máquinas iguais às que são usadas pelo Real Madrid. E aí eu procurei o Flamengo para ver se procedia e me falaram, notícia velha, Venê, divulgada pela Flamengo TV em março. Só que o equipamento só chegou agora e custou R$1 milhão e não $1 milhão. Então fica aí a informação para vocês. Falando agora de campo e bola, galera, por quê? Vamos lá, a novidade de hoje foi o Gonzalo Plata, que retornou só nessa sexta-feira. Ele pediu mais um dia para ficar com a família, para curtir a família durante essa data FIFA. O Flamengo concedeu, se representou nessa sexta-feira. Varela e Jorginho fizeram trabalhos à parte no campo, não participaram da atividade com os demais jogadores. Alexandro avançou na recuperação da lesão que ele sofreu na panturrilha esquerda, mas está sendo preparado para o jogo contra os Estudiantes na quinta-feira. Então Varela e Jorginho dificilmente começarão o jogo, isso se eles forem relacionados
para pegar o Juventude lá no Alfredo Jaconi, local que o Flamengo não vence o Juventude desde 97. Ou seja, é um tabu para o Felipe Luiz quebrar. Mais um, na verdade, né? Então, lembrando, Léo Ortiz está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas ou Vinha. De La Cruz, Saul, Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro. Eu gostei demais do De La Cruz com o Saul no jogo contra o Grêmio. Estava lá no Maracanã, vi de perto. Óbvio que o tempo que ele ficou em campo, ele foi bem, porque ele não consegue performar durante 90 minutos. Ele ficou cerca ali de 65 minutos em campo. E o Saul, repito, gente, é um baita jogador. Ele vai deitar e rolar no futebol brasileiro. Mas esse time aqui, apesar de muitos desfalques, tem condições totais de vencer o Juventude lá. E eu acho que chegou o momento do Flamengo quebrar esse tabu. E, enfim, a gente parar de falar, o Flamengo não vence lá desde 97. Todo ano é isso, desde 97. Acho que agora chegou o momento. E para finalizar nosso vídeo, galera, sobre Bruno Henrique. Pena de Bruno Henrique pode ser expandida, mas atacante deve jogar Libertadores. Notícia do GE aqui. O acordo no caso de Bruno Henrique no STJD prevê o envio de um ofício à CBF para que a suspensão de 12 jogos do atacante seja expandida para partidas internacionais. A sugestão partiu da Procuradoria do Tribunal. No entanto, o ofício só será enviado à CBF após o fim do julgamento em segunda instância, que ainda não foi marcado. Por esse motivo, o atacante deve estar disponível para o confronto da próxima semana com o Estudiantes pela Libertadores na quinta-feira, mesmo que o efeito suspensivo não seja concedido. Se o efeito suspensivo não for concedido, ele vai cumprir no Campeonato Brasileiro normalmente. Nesse momento, sexta-feira, 17 horas e 32 minutos, Bruno Henrique está suspenso, porque até agora o efeito suspensivo não foi concedido ao Flamengo. Mas é aguardar. O jogador está treinando normalmente. Se o efeito suspensivo for cedido ao Flamengo, ele vai ser relacionado e fica à disposição normalmente. O Flamengo recorreu da decisão ao pleno do STJD, o que torna o processo mais longo. Gente, isso ainda vai demorar. Mas, repito, nesse momento, o Bruno Henrique está suspenso e não pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Mas tem a boa notícia, se ele não entrar em campo, já é um jogo que ele cumpriu. E aí serão 11 jogos pela frente a cumprir. Isso vai demorar pra caramba, vai dar pano pra manga, e eu aqui estarei trazendo todas essas informações para vocês. Pô, chega o Natal, chega o Réveillon e não chega o dia do Flamengo voltar a jogar, né? Que coisa impressionante, essa maldita data FIFA que nos fez ficar nessa seca, né, de jogos do Flamengo para ver a nossa seleção, que é uma coisa cada vez mais desagradável, apesar do Ancelotti, eu acho que vai acabar na Copa fazendo um bom trabalho, mas esses jogos de eliminatória são absolutamente lamentáveis, né? Mas o fato é que a seleção brasileira perdeu o encanto, né? Essa que é a grande verdade, perdeu o encanto. A gente assiste a seleção brasileira hoje em dia torcendo para o jogador do nosso time não se machucar. Foi o que eu fiz o tempo todo em relação ao Samuel Lino. Assim como em relação às outras coisas. A data FIFA ela é ruim como um todo. Eu assisti aos jogos do Uruguai torcendo, pelo amor de Deus, cada vez que um cara fazia uma falta no Arrascaeta, eu dizia, putz, grela, lá vai. E assim a gente passa com o coração na mão, porque a empolgação pelos jogos de seleção hoje em dia realmente estão cada vez menos importantes, menos chamativos, menos interessantes. Ainda mais agora, depois da Copa do Mundo dos Clubes, né, que certamente teve muito mais apelo do que os jogos da seleção, pelo menos para aqueles que participaram, né? E acho até que para quem não participou, porque torceram contra, né? Torceram contra, é claro que corintianos, são paulinos, vascaínos, torceram contra Palmeiras, Flamengo, Fluminense, aquela coisa que a gente já sabe. O fato é que todo mundo viu, né? Aliás, vocês sabem qual foi o jogo de maior audiência no Brasil da Copa do Mundo de Clubes? Flamengo, claro, Flamengo e Bahia. O último jogo do Flamengo na Copa do Mundo dos Clubes, quando ele foi eliminado pelo Bahia por 4-2. O Fluminense foi até a semifinal. O Palmeiras foi uma fase além do Flamengo. A audiência, realmente, quem dá nesse Brasil é o Flamengo. E é por isso que eu entendo quando o presidente do Flamengo, o Luiz Eduardo Batista, o BAP, diz, olha, eu tenho que ganhar mais.
O Landim fez uma tremenda cagada, porque o Landim, no fundo, gente, o Landim tinha 2 sonhos dourados, que eu acho que ele ainda tem, hein? Que eu acho que ele ainda tem. O primeiro era ser o CEO da SAF do Flamengo, se transformar no dono do Flamengo. Coisa que o Mário Bittencourt está tentando fazer lá no Fluminense também. Que o Marcelo Paes fez lá no Fortaleza. O segundo sonho dele era ser presidente da CBF. Ele chegou a armar para isso, vocês se lembram? Ele chegou a assumir a CBF, junto com o cara de São Paulo, e aí convocou uma reunião. Quando ia começar a reunião, chegou uma liminar e botou ele para fora. Isso na época que caiu o Rodrigo Caboclo ainda. Então, para ficar bem com os companheiros, os clubes, os co-irmãos, o Landim jogou 100 milhões de reais do Flamengo no lixo. Essa que é a grande verdade. E agora o BAP está tentando recuperar, mas está difícil, né? Porque uma vez que o Flamengo aceitou lá atrás, não interessa que foi com o Landim, era o Flamengo, é muito difícil você agora convencer os outros clubes a voltarem ao que era o contrato inicial, que dava ao Flamengo, no contrato de televisão, cerca de 100 milhões a mais do que ele vai receber. Aliás, o Landim, que é muito festejado, muitas vezes com razão, a administração dele, apesar de algumas grandes cagadas, teve muitos títulos, né? Foi muito vitoriosa, mas o Landim deu outro tiro no pé do Flamengo quando inventou a maldita lei do mandante. Isso é uma coisa que nunca ninguém ainda fez a conta. Tem que fazer a conta um dia de quanto o Landim jogou fora com a maldita lei do mandante. Que ele acreditou que ia poder passar os jogos do Flamengo na Flá TV. Imagina, que coisa sublime, né? Achar que a Flá TV, por maior agora que a Flamengo TV esteja começando a ser, vai competir ainda com os canais abertos e com os próprios pay-per-view, que ali se ganha muito dinheiro. Então, eu acho que essa história é porque hoje em dia eu já estou aposentado, já moro em Itaipava, mas se eu tivesse ainda em alguma chefia do Globo, do Extra, eu ia chamar um repórter meu, um repórter de economia e um repórter de esporte, e dizer o seguinte: amigos, façam essa conta. Veja quanto o Flamengo jogou pela janela ao aprovar a lei do mandante. Porque agora 19 clubes vendem jogos do Flamengo quando eles são o mandante. E o Flamengo só pode vender 19 jogos nos quais ele é o mandante. Antigamente o Flamengo vendia 38, mas o luminar do Landim resolveu fazer essa tremenda cagada. Bom, vamos falar principalmente sobre renovações de contrato. A enquete hoje, aliás, é sobre isso. O Zé Boto está de volta. O Zé Boto passou essa data FIFA, essa coisa toda em Portugal, né? Aproveitou para tirar uma folga, acho até que merecida, né? O Flamengo ficou 4 dias sem treino, inclusive, tá? E ele agora está de volta e ele tem uma missão que é prioritária: renovar o contrato do Filipe Luís. Eu falei aqui, numa live anterior, que eu achava que o próprio Felipe talvez tivesse interesse em empurrar mais com a barriga, porque uma coisa é você negociar como líder do campeonato, como ainda vivo na Libertadores, mas sem os títulos. Outra coisa é você negociar campeão brasileiro, ou negociar campeão da Libertadores, ou dos dois. Enfim, o que eu acho é que o Flamengo não deve também deixar isso muito para o final. O Felipe pode até preferir, mas eu acho que o Flamengo devia começar a botar umas balinhas doces na boca do Felipe para fazer ele renovar antes dessas decisões. Porque no final do ano existe um risco real de repente, um Atlético de Madrid da vida, embora não seja a temporada em que eles normalmente trocam de técnico, no meio do ano, nessa janela que fechou agora, porque é justamente o início da temporada para eles. Lembrando sempre, a temporada europeia começa no meio de um ano, termina no meio do outro. É a mesma temporada. Então, eles não são de demitir muito técnico no meio da temporada. Então, por exemplo, que se fala muito, o Simeone já está 500 anos no Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid não está passando uma boa fase, de repente ele vai vir atrás do Felipe. Eu acho que se o Atlético de Madrid realmente quiser vir buscar o Felipe Luís, está muito mais para buscar no meio do ano que vem do que no final deste ano. De qualquer maneira, eu acho que o Flamengo deveria já começar a se mexer
Felipe ganha muito menos. Só para vocês terem uma ideia, o técnico brasileiro, quer dizer, o técnico brasileiro não, o técnico mais bem pago do futebol brasileiro, que é um português, que é o Abel Ferreira, ganha, vou botar gerencialmente 3 milhões. Parece que é 2 milhões, 900 e pico, mas enfim, para a gente falar em números mais fáceis de se fazer conta aqui, ele ganha 3 milhões. O Felipe ganha em torno de 300. Então é coisa de 10 vezes. Aí a minha enquete é exatamente essa. Baseado nesses números, o que você acha que o Flamengo deveria oferecer ao Felipe Luiz? O mesmo que o Palmeiras paga ao Abel, os 3 milhões? Mais até do que o Palmeiras paga ao Abel, se o Felipe ganhar Brasileiro, Libertadores, já imaginou? Um pouco menos ou muito menos. Tem sempre nessa história a coisa do tamanho do aumento. Por exemplo, se você passar de 300 para 1 milhão, você já está dando mais do que 300% de aumento. 100% passa para 600, 200% passa para 900, quase 300 chega a 1 milhão. Mas eu acho que não são números reais. Eu acho que você tem que esquecer o que o Felipe ganha hoje. Eu me lembro sempre de uma história minha, que eu vou contar aqui, do meu início de carreira. Eu comecei, já contei, acho que isso algumas vezes para vocês, comecei como estagiário no Jornal do Brasil. Comecei primeiro como estagiário da política, com Hélio Gaspari, que foi um curso intensivo de 3 meses, com um dos grandes jornalistas desse país. Me chamava de bode, porque ele chama todos os estagiários da vida inteira que ele teve. Acho que hoje em dia ele não tem mais nem estagiário, né? Deve escrever de casa, tá? Mas ele chamava de bode porque ele dizia que qualquer problema que acontecesse na editoria, o bode expiatório era do estagiário, para não criar crises maiores. Então criou-se essa brincadeira. Então eu ganhava um salário de estagiário na época, eu nem me lembro quanto é que era o salário. Era uma merreca da merreca da merreca. Depois eu fui para o esporte, já contei aqui também, no professor meu da faculdade, da PUC, Luiz Fernando Cardoso, que já nos deixou, gostava muito dele, que na época em que foi meu professor na PUC, fez uma prova de conhecimentos gerais, 10 perguntas de política, 10 perguntas de esporte, 10 perguntas de cidade, 10 perguntas de cultura, 10 perguntas de outras coisas mais, enfim, de coluna social, tá? Sociedade. E eu fui o único aluno dele na PUC inteira, ele dava aula em várias classes, que acertou as 10 perguntas do esporte. E ele ficou muito impressionado com isso. E quando me viu na editoria política, ele trabalhava na Internacional, Jornal do Brasil, a redação do Jornal do Brasil. Logo que você entrava, você tinha o esporte do lado direito, numa sala toda envidraçada, a Internacional grudada no esporte, e do outro lado do corredor pequeno, estava a política, onde eu estava lá, trabalhando com Hélio Gaspari, com Dácio Malta, com o Rogério Coelho Neto, e Aloysio Freitas, é um amiguinho, enfim. E aí ele perguntou ao Hélio o que eu estava fazendo lá, o Hélio falou que eu era estagiário, mas está no lugar errado, tem que estar no esporte. Tá? Me perguntou se eu queria ir para o esporte, eu acabei querendo ir, ele me deixou concluir o estágio na política e eu fui para o esporte. E no esporte, com o João Máximo, foi meu primeiro editor de esporte, jornalista brilhante, que vocês certamente já leram muita coisa dele aí, escritor, cara super conhecedor de música, de futebol, enfim, uma fera, uma das grandes feras que eu tive a sorte de cruzar na minha carreira. O João logo se encantou com o meu trabalho. Viu que ali estava um jovem com potencial. Eu sabia escrever bem, sempre soube escrever bem, porque minha avó querida, minha avó Ema, a casa dela era quase como uma biblioteca, de estantes com tantos livros, e eu desde garoto gostava de pegar alguns livros e ler, tá? De tudo que vocês possam imaginar. Estudei no São Bento, um colégio também que me exigia ler muito. Eu li a Divina Comédia, eu li Ilíada, eu li Eneida, eu li Odisseia, eu li tudo que vocês possam pensar, dos clássicos. Então eu sabia escrever bem. E ele já se encantou com isso, porque antigamente, logo quando eu comecei, era muito normal você ter muito repórter, que era ótimo repórter, mas escrevia muito mal. Vou citar o maior exemplo deles todos, que para mim foi um dos grandes repórteres com quem eu trabalhei, o Demário Toguinhó. O Demário Toguinhó era um dos caras mais competentes na arte de apurar uma notícia.
dava furos sem parar. E era um cara que conhecia o jornal como um todo. 3 horas da manhã ele estava lá, mexia nas outras editorias, quando começava a sair aquelas primeiras edições, ele via erros, ele ia lá na oficina, corrigia, enfim, era uma figuraça. Mas escrevia mal, sempre escreveu mal, porque não teve estudo, né? Ele era um animal intuitivo para ser jornalista, para ser repórter, mas não sabia escrever bem. Então, os textos do Aldemar sempre tinham que passar por algum redator que dava umas ajeitadinhas, tá? Botava um pouco mais de estilo. O Aldemar era um cara muito direto. Quando eu comecei lá, o João se encantou, porque disse, pô, esse cara sabe escrever, é esperto também, ele pode ser um bom jornalista. E me ensinou muito também. O João me ensinou muito. O João era brilhante, como editor e como professor. E, na época, até, ele contratou um cara que, para ele, então, era o melhor repórter de esportes do Rio de Janeiro. Chamava-se Márcio Guedes, que depois muitos de vocês mais velhos devem ter visto, apresentando o Globo Esporte, comentando os jogos do Brasil na Globo. Na Globo 82, a dupla era Luciano do Vale narrando e Márcio Guedes comentando. E o Márcio Guedes tinha também essa característica de ser um cara bom jornalista e que sabia escrever muito bem. Muito bem. O Márcio Guedes chegou a ganhar 2 prêmios ESSO, que na época eram os prêmios mais importantes da reportagem. E logo, eu entrei lá em 76, quando começaram as eliminatórias de 77, ele já começou a botar, fez a dupla de enviados especiais do Jornal do Brasil, Márcio Guedes e eu. Márcio Guedes ganhava, na época, 32 mil. Não me pergunte qual era a moeda, porque eu não lembro. 32 mil cruzeiros, cruzados, cacarecos, sei lá, 32 mil. E eu, que tinha acabado de ser contratado, ganhava praticamente o salário mínimo da época, que era 3 mil. Claro, quando me contrataram, para ganhar 3 mil, eu fiquei feliz da vida, eu queria ser contratado. Mas o tempo foi passando e eu comecei a ver que eu e Márcio Guedes fazíamos as reportagens mais importantes. O João Máximo tinha uma certa briguinha com o Aldemar Toguinhó, porque o Aldemar tinha sido editor antes dele. Então, quando o Aldemar caiu e o João veio, ficou um pouco aquele coisa. Então, o João não costumava mandar o Aldemar, naquela época, para os principais jogos da seleção brasileira. E eu e Márcio Guedes íamos. Estou falando isso tudo para chegar Felipe Luiz e Abel Ferreira, tá? Como o aumento percentual não é e não deve ser usado nesse caso da renovação do Felipe. E aí chegou uma hora, eu fui fazer a Copa do Mundo de 78. Eu tinha 2 anos de profissão. E ele me mandou para a Argentina para fazer a Copa do Mundo de 78. Aí eu dizia, porra, está na hora de começar a me dar uma valorizada em termos de grana. Profissionalmente eu estava muito, muito valorizado. Mas eu queria uma certa grana. Ele, pô, se o cara ganha 32 e eu ganho 3, porra, eu não quero, não tenho a pretensão de ganhar logo os 32 dele. Mas eu tenho que ganhar um número mais robusto, né? Muito parecido com o que eu acho que o Felipe deve estar pensando. Porra, ele sabe que ele não está no estágio da carreira para já ganhar os 3 milhões do Abel Ferreira. Mas, porra, ele é técnico do Flamengo, que é reconhecidamente o time mais forte do futebol brasileiro no momento, melhor até do que o Palmeiras. Vai fazer 1 ano já. Então está na hora do Flamengo dizer, ó, temos que te valorizar. E aí é que eu vou falar da questão do percentual. Você tem que esquecer, assim como o JB deveria ter esquecido o meu 3 em relação ao 32 do Márcio e me dado um salário de repórter já de primeira linha, ainda que menor do que o do Márcio, o Flamengo não pode também chegar agora e dizer assim, mas eu passei de 300 para 1 milhão, puxa vida, olha o tamanho do aumento. Não interessa. Todos os técnicos de ponta estão ganhando mais do que isso. Quanto vocês acham que o Sampaoli veio ganhar no Atlético? Aliás, já está tomando uma porrada do Cruzeiro aqui. O Caio Jorge fez um gol. O Caio Jorge, que disseram que estava machucado, porra nenhuma, está jogando. Fez um gol com 1 minuto ou 2. Quanto você acha que ganha o Sampaoli? Duvido que o Sampaoli ganhe menos do que 2 milhões.
Quanto vocês acham que ganha o Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro? Duvido que ganhe menos do que 2 milhões. Então, essas coisas, o Flamengo precisa ter essa grandeza, entendeu? Precisa ter essa noção. Esquece quanto você está pagando ao Felipe até agora. Foi um investimento do Flamengo e do próprio Felipe, mas agora tem que chegar e dizer o seguinte: vamos botá-lo no patamar dos grandes treinadores. Não nos 3 milhões do Abel, mas, pelo menos, nos 2 milhões. Pelo menos. Que é quanto ganha o Sampaoli, o técnico Leonardo Jardim do Cruzeiro e outros mais. Os técnicos de ponta, hoje em dia, estão ganhando todos entre 1,5 milhão e 2 milhões, pelo menos. Pelo menos. Então, eu acho que ele precisa fazer isso. Não pode cometer o erro que o JB cometeu comigo. O JB me deu 50% de aumento. 50% de aumento. 50% de aumento, de 3 eu passei para 4,5. Na época, mal pagava a gasolina do meu Fusca. Eu tinha um Fusquinha e eu ia trabalhar com o meu Fusquinha. Eu ia para os clubes cobrir com o meu Fusquinha. Eu ia para o JB com o meu Fusquinha, voltava para casa com o meu Fusquinha. Eu pagava gasolina. E aí eu cheguei um dia e disse para o João: não está pagando a gasolina do meu carro, eu vou parar. Ele ficou de: não, peraí que eu vou ver, mas eu conhecia. O João tinha muita dificuldade de conseguir alguma coisa lá dentro no esporte. Porque o JB sempre foi muito snob em relação ao esporte. Então, você conseguir aumentos bons para o pessoal do esporte, eu não culpo o João, não. Eu sei que era difícil. Só que eu aí disse: não, eu vou parar e pedir demissão. E aí, no dia que eu pedi demissão, o Globo me ligou. Foi assim. Eu estava escrevendo a minha última matéria na redação do esporte do JB, tocou o telefone, era o Zé Antônio Guerrain, que cobria Vasco comigo nessa época. Estamos falando de 79, me disse: olha, o Celso quer conversar com você. Celso Tiberê, então, editor de esportes do Globo. Eu fui para lá, o Celso me saiu me dando logo de cara um salário de 17, dizendo: olha, isso aqui é só para você largar. Daqui a 3 meses eu te passo para pelo menos 21. Aí, porra, acabei indo para o Globo, que, aliás, acabou sendo uma das decisões mais bem resolvidas da minha vida, porque eu fiz a minha carreira inteira no Globo. A minha carreira, o pessoal que me conhece de televisão acha que a minha carreira começou na televisão. Televisão, gente. Quando eu fui para a televisão, já era uma diversão. Eu já tinha feito a minha carreira no jornalismo impresso, na época que o jornalismo impresso fazia diferença. Então, em relação ao Felipe, eu acho que o Flamengo precisa saber valorizar o Felipe. E o Boto, que é um negociador, que no início a gente sentiu que era um cara com uma mentalidade meio de time pequeno, aquela mentalidade do tipo: não, eu compro barato para vender caro. Esse cara precisa perceber, eu acho que ele já percebeu pelos reforços que ele trouxe recentemente, que o Flamengo é outro patamar, como bem dizia o Bruno Henrique lá em 2019. Né? Então está na hora de o Flamengo reconhecer e dar um bom salário ao Felipe Luiz, muito bom salário ao Felipe Luiz. Me parece que a ideia é oferecer um salário de 1 ano com renovação automática diante de cumprimento de metas. Que eu acho inteligente, não acho ruim, não. Se agora você dá um salário de 2 anos de cara para o treinador, você corre o risco do cara se acomodar. Não acho que o Felipe vai se acomodar, mas você tem sempre esse risco. E segundo, você praticamente se obriga, se algo não der certo, a pagar uma multa rescisória muito alta. Então, acho que o melhor é você realmente fazer um contrato de 1 ano, pagando bem e botando já as cláusulas de renovação automática. Vamos ver o que o Boto vai fazer. O Boto tem também o Arrascaeta para resolver. Arrascaeta que está voando, jogando uma barbaridade. E também está ganhando muito menos do que ganham, por exemplo, o Jorginho. Talvez até o Saúl, porque veio lá da Europa. O Samuel Lino, são jogadores que vieram do futebol europeu. Então, tem salários em níveis de futebol europeu. Acho que ele vai precisar encostar o Arrascaeta aí. E tem o Pedro depois, né? Em sequência tem o Pedro. O Pedro é o que tem o contrato mais longo. O Pedro vai até o final do ano que vem. Não, acho que vai até o outro. O Pedro ainda tem 2 anos de contrato. Agora,
são, nesse momento, as principais missões, já que o Flamengo não tem mais ninguém para contratar na janela. Vamos ver como isso vai acontecer. Tô trazendo uma tonelada de notícia rubro-negra. E o que vou contar agora vai impressionar até os torcedores mais calmos. O atacante do Mirassol, Chico da Costa, ficou absolutamente espantado com o futebol jogado pelo Flamengo dentro do Maracanã. Em entrevista ao canal do jornalista Duda Garbi, o camisa 91 falou sobre a derrota por 2-1 para o rubro-negro, no encerramento do primeiro turno do Brasileirão, mas foi a forma como ele descreveu o domínio do time de Filipe Luís que chamou a atenção. Ele comparou o controle do jogo do Flamengo com algo poético, quase artístico, e não poupou elogios ao meio-campo do Mengão, destacando como Arrascaeta e Jorginho transformam a pressão adversária em jogadas de pura genialidade, como se tocassem um violino. A narração vai te mostrar por que os adversários sentem dificuldade de marcar o Flamengo no Maracanã. Chico da Costa começou descrevendo a frustração natural após a derrota. Perdemos por 2-1, poderia ter sido um empatezinho, disse o atacante, admitindo que, inicialmente, se sentiu desanimado. Mas a visão do Flamengo goleando Vitória, aplicando 8 gols, mudou completamente a perspectiva do jogador. Ele afirmou que, diante do futebol apresentado, a única reação possível era agradecer. A admiração foi clara. Mesmo com boa performance do Mirassol, ele reconheceu que o Mengão controla a partida do início ao fim, impondo ritmo, movimentação e passes precisos, que transformam qualquer tentativa de pressão em algo quase impossível de efetivar. A análise dele mostrou como a equipe de Filipe Luís consegue impor um estilo único de jogo, que assusta qualquer adversário. O atacante também classificou Flamengo e Vasco como os times mais difíceis de marcar, principalmente sob pressão. Ele destacou um lance específico da goleada do Mengão sobre o Vitória, envolvendo Arrascaeta e Jorginho, que exemplifica a precisão e a inteligência tática da equipe. No momento do gol, Jorginho fez um passe aparentemente arriscado para Arrascaeta, que devolveu de maneira inesperada, quase como uma coreografia ensaiada. Chico da Costa resumiu o lance assim: "Tu tem que tocar um violino ali e apreciar, vai pressionar como? Para tudo, os caras têm solução." A frase mostra como até os atacantes adversários ficam impressionados com a facilidade com que o Flamengo resolve situações de pressão, destacando a qualidade técnica e mental do time de Filipe Luís. Chico da Costa também enfatizou o fator do estádio, afirmando que jogar contra o Flamengo no Maracanã aumenta ainda mais a dificuldade para qualquer equipe. A presença da torcida, aliada à capacidade de controlar o jogo, cria um ambiente intimidador para os rivais. Ele admitiu que o Mirassol teve boas oportunidades, mas que o controle do Flamengo transformou cada ação em desafio quase impossível de ser revertido. A percepção do jogador reforça a ideia de que, além do talento individual, o time de Filipe Luís se destaca pela sincronia coletiva, planejamento tático e capacidade de transformar situações complexas em oportunidades ofensivas. Portanto, torcedores do Mengão, fica claro que o respeito vindo dos adversários não é à toa. Chico da Costa deixou evidente que enfrentar o Flamengo é uma experiência que vai muito além de marcar gols ou criar jogadas. É testemunhar um time que domina, que encanta e que transforma cada toque em arte dentro do campo. E se você ainda duvidava da força do time de Filipe Luís, os relatos de quem enfrenta o rubro-negro provam que o Maracanã é um palco onde o adversário só pode admirar, quase que com reverência, o futebol do Mengão. A nação rubro-negra segue mais forte do que nunca, mostrando por que o Flamengo é referência no futebol brasileiro e sul-americano.